Salve, salve, maior torcida do Vale dos Sinos! Estamos abrindo mais uma edição do Memórias da Nossa Aldeia, após um breve período de férias do programa, a nossa arca das coisas memoresistas, o nosso baú, onde a gente tem algum conteúdo empoeirado, está de volta. E hoje, no mês em que o Aimoré chega ao seu aniversário de 90 anos de fundação, a gente suscita a reflexão. Não vamos fugir da festa, da celebração, de tudo aquilo que envolve essa data tão especial para o nosso Clube Esportivo Aimoré. Entretanto, nunca é demais lembrar que, se de um lado a gente completa também 20 anos do reingresso do Aimoré no futebol profissional, a gente também chega ao aniversário de 30 anos do licenciamento do Índio. Uma data que nos é muito doída, mas que tem que ser lembrada, que tem que ser refletida para evitar que isso aconteça novamente, dado todo o contexto difícil que sempre está envolvido o Clube Esportivo Aimoré. Desde já eu peço a você que curta, que compartilhe, que se inscreva em nosso canal no YouTube, Web Rádio Índio Capilé, que siga a gente no Instagram, no @RD Índio Capilé, que são as plataformas aí que a Rádio Índio Capilé disponibiliza o conteúdo do nosso Clube Esportivo Aimoré, maior clube do nosso mundo, tá certo? Ah, e por último, mas não em último, estou vestindo essa camiseta rosa e não é por acaso, celebrando também o mês da mulher. Essa iniciativa da Aimoré sempre nos outubros rosas, que sempre acontece, e eu celebro também o mês das mulheres, faço aqui minha homenagem a todas as mulheres através desta camiseta. Certo? Pois bem, aliás, o programa vai ser reproduzido alguns dias antes do Dia Internacional da Mulher, então tudo está ótimo. Pois bem, licenciamento do Aimoré, 30 anos. Em 1992, a revista Rua Grande descreveu o Aimoré como um clube pobre em busca de ajuda. E vejam vocês, a gente já viu em edições pregressas aqui do Memórias da Nossa Aldeia que através da Copa Cidade de Porto Alegre em 1991, o Aimoré tinha obtido acesso à primeira divisão. E ali no começo dos anos 90, o Aimoré tinha campanhas razoáveis no campeonato estadual, mas o que não mudava o fato das dificuldades financeiras que sempre circundam, que sempre circundaram e sempre circundarão o Clube Esportivo Aimoré. No Gauchão Interminável de 1994, o Aimoré, que tinha o Nando Lambada como principal figura, naquele certame o Nando fez 14 gols, o Aimoré acabou sendo vitimado por aquele longevo, extensivo, massacrante campeonato. O Índio foi parcialmente rebaixado naquele campeonato. Como assim, Natan? Se não vejamos, havia 23 participantes naquele certame. O Aimoré foi o 17º entre os 23. Então, a primeira divisão era dividida em duas, Série A e Série B. Isso mesmo, a primeira divisão tinha Série A e Série B. O Aimoré foi disputar a Série B da primeira divisão em 95. Isso aconteceu em 1995 e em 1996. Essa Série B, em linhas gerais, era um grupo separado do campeonato principal, mas que concedia vagas para a disputa do título de elite na mesma temporada. É uma gororoba explicar e contextualizar tudo isso, mas faz parte. Bom, essa condição adversa do Aimoré disputando a Série B da primeira divisão agravou a situação financeira que já era complicada do Clube Esportivo Aimoré. O Gauchão Interminável de 94, sempre é bom a gente recordar, marcou muito o Aimoré porque o Índio foi um dos 3 adversários do Grêmio naquele mesmo dia, lá em 94. Essa história já foi contada trilhares de vezes e sempre bom a gente frisar também. Em 1996, o Índio avançou na primeira fase dessa Série B, mas na fase final dessa Série B, que lembrando pertencia à primeira divisão, o Aimoré fica em segundo lugar no grupo, atrás apenas do Brasil de Pelotas. E, consequentemente, não consegue chegar lá ao Monte Olimpo daquele campeonato que seria disputar o título da elite. Diante de tudo isso, o Aimoré, em 1996, buscava formas de aliviar o seu saldo financeiro, que era bem desfavorável. Uma delas era a venda do zagueiro Weber para o exterior. O Weber que tinha sondagens aí no futebol tanto colombiano quanto espanhol. Diante dessa situação já vulnerável, algumas figuras passaram a se oferecer para, digamos assim, terceirizar o futebol aimoresista. Uma delas
foi o ex-treinador e aquela época empresário de futebol, Francisco Neto, o Chiquinho, que tinha passado pelo Aimoré em anos anteriores. Qual é que era a ideia dele? Assumir o futebol aimoresista e viabilizar o meio do Aimoré disputar a Série C do Campeonato Brasileiro naquela temporada. A Série C não funcionava como funciona hoje, através de mérito técnico. A Série C da época seria a Série D de hoje. Tu obtém classificação para o Campeonato Estadual. Naquela época funcionava por convite, por mexer os pauzinhos internamente nas federações e tal. E o Chiquinho se prontificou a fazer isso acontecer, mas a ideia não avançou, lá em julho de 1996. Em meio a esse contexto, o Aimoré, em outubro, passaria por uma renovação do Conselho Deliberativo. Os favoritos a assumir a gestão do Conselho Deliberativo índio eram o Nívio Steffen e o Nestor de César. Já para a presidência do clube havia uma indefinição, porque o presidente interino era o Círio Seibert, mas ele já afirmava de pronto: eu não vou continuar, não vou ser efetivado no cargo de presidente aimoresista. No mês seguinte, no entanto, houve uma reviravolta e o contabilista José Tadeu Jacob, à época secretário de Finanças do município de São Leopoldo, foi anunciado como novo presidente do Conselho Deliberativo. Mesmo com a definição da presidência do Conselho, este órgão passava por um esvaziamento, com um baixo quórum nas reuniões, que era o principal problema, e nessa matéria que você vê agora, tem revelações ali a respeito das dificuldades daquele período, onde os conselheiros tiveram que angariar recursos para que as piscinas do clube, à época existentes e sendo uma fonte de receita para o Aimoré, pudessem funcionar a pleno na temporada das piscinas que logo ali adiante começaria. Em dezembro, após a posse da nova gestão do Conselho Deliberativo, em virtude da ausência de candidatos à presidência e das limitações financeiras que eram muitas, o licenciamento do Aimoré na categoria profissional do seu futebol passou a ser cogitado de fato. Alternativas foram pensadas para evitar que esse quadro extremo tomasse forma. Uma delas seria convencer um ex-presidente do clube a pontear essa situação ao lado de uma comissão de gestão temporária, fazer ali um colegiado para tocar o futebol profissional até se definirem as coisas. O campeonato estadual começaria no começo de fevereiro de 97, então essa indefinição na presidência colocava em xeque a participação aimoresista no estadual daquele ano. Na tentativa de evitar o licenciamento, alguns movimentos passaram a ser realizados. Na antiga churrascaria do clube, houve uma reunião onde o Jacob, que eu falei há pouco, se sentou à mesa com o patrono João Corrêa da Silveira, a fim de ouvi-lo e obter uma solução, uma ideia que brotasse naquele momento. No entanto, já tinha sido agendada uma reunião na Federação Gaúcha de Futebol falando sobre o licenciamento. E o pessimismo tomava forma, ganhava força e crescia no Cristo Rei. O Carlos Bedin, ex-presidente aimoresista, manifestou apoio ao licenciamento, uma vez que faltavam pessoas comprometidas a trabalhar no clube, o que afastava qualquer interessado em assumir a gestão naquele momento. Você vê agora o edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária no Aimoré falando sobre o licenciamento do quadro profissional do futebol do clube. Esse edital publicado, conforme manda o Estatuto do Aimoré até hoje, lá no jornal Vale dos Sinos. 5 de novembro de 96 foi publicado o edital e sai na edição do dia 6 de dezembro daquele mesmo ano do nosso jornal Vale dos Sinos. Bom, a partir daquele momento o Aimoré passa a viver um cenário tenso de indefinição, de indecisão, sem candidatos à presidência e pessimismo por parte de figuras históricas e marcantes do clube. O Tadeu Jacob persistia em outra banda, otimista. O Aimoré vai encontrar alguma maneira para poder jogar em 1997. No entanto, tinha uma reunião que havia sido agendada, mas que a mesma foi adiada, em razão da final do Campeonato Brasileiro de 96 entre Grêmio e Portuguesa. Nesse intervalo, a situação ficou pior ainda, tudo mais pessimista. O próprio José Tadeu Jacob disse: o sonho acabou. E o ex-presidente Carlos Bedin, ele apontou que uma mudança de postura só ocorreria se aportasse uma expressiva soma financeira que ocasionaria um milagre. A dívida do Aimoré naquele momento era de 80 mil reais. Se a gente for corrigir, tem uma pequena discordância ali nos índices econômicos, mas o Aimoré precisaria de 500 a 700 mil reais para poder jogar em 1997.
Mas ainda havia quem tivesse crença em outras alternativas. Numa reunião ao meio-dia na Cantina Capri, o Jandir da Rosa, ex-presidente do Aimoré em outras temporadas daquela década, era contrário ao licenciamento. E mesmo estando com problema de saúde, estava se recuperando aí de procedimento hospitalar, ele sinalizou vontade de assumir a presidência do Aimoré e colocar o Índio em campo em 97. Abre aspas para ele. Hoje o meu coração diz que serei o presidente do Aimoré. Em novo encontro na própria Cantina Capri, o Jandir recuou. Ele disse o seguinte: olha, eu preciso de 6 meses para recuperar minha saúde a pleno, portanto, não dá para eu assumir a presidência nesse momento. Outro ex-presidente, Raul Gaudert, passou a ser sondado para assumir a cadeira presidencial do Índio. Ainda, em dezembro de 1996, foi agendada uma outra reunião na própria Cantina Capri que poderia selar o licenciamento do Clube de São Leopoldo. Aliás, saudades da Cantina Capri. Em outros anos, sempre tinha algum maluco que surgia de última hora para assumir o comando aimorezista. Mas, daquela vez, era diferente para pior, né? O ex-presidente do Aimoré, Heitor Halbert, se questionava: quem é que vai aceitar assumir o Aimoré, sendo que a receita mensal do clube é somente R$3.000? Esse valor ele dá para duas coisas: manter o funcionamento das piscinas e pagar a conta de luz. O Halbert queria ver o Aimoré em campo lá em 97, mas que seriam precisos um ou 2 anos para colocar a casa em ordem e o Aimoré ser competitivo com saúde financeira. Ele ainda chamava atenção para o abandono da comunidade leopoldense, onde os únicos leopoldenses que de fato lutavam pelo Aimoré era o João Correia da Silveira, patrono do clube, e o Abel Silveira, filho de fundador do Índio, além dele mesmo, né, do senhor Halbert. Em janeiro de 1997, com menos de um mês para o início do gauchão, algumas figuras representativas tentavam agir de alguma forma para mobilizar a comunidade e assumir o comando do clube. O Norberto Schmidt, filho do seu Werner, fundador do Índio, apresentou e depois retirou seu nome como possibilidade. Ele queria fazer barulho, mobilizar a comunidade para que alguém se mexesse. Outro aimorezista, o médico Leandro Neto, também colocou seu nome à disposição. Apesar de reconhecer que o cenário era muito difícil, ele dizia: é uma amargura e contraria os anseios da comunidade leopoldense o fato do Aimoré não estar em campo. Ainda, o Leandro Neto desiste do cargo e foi deliberado o licenciamento do clube, em virtude da inviabilidade financeira. Vácuo de liderança e ainda um zelo pelo patrimônio que existia, né? Toda a estrutura lá do Monumental do Cristo Rei. O José Tadeu Jacob, olha ele aí de novo, reconheceu que foi uma decisão muito difícil, mas ele projetava um retorno rápido, que não ocorreu. Ele dizia que em 1998 a Aimoré vai estar melhor reestruturado e será campeão da segunda divisão. Também vale a pena a gente destacar uma manifestação do Carlos Froner, que em 1992, aos 72 anos, teve sua última passagem pelo Aimoré, e ali ele já dizia que o Aimoré precisava se reinventar e se transformar numa academia, numa escola de futebol, mais ou menos como aconteceu lá no auge, nos tempos áureos dos anos 60. Então ele entendia que o licenciamento era uma alternativa a ser apoiada e que isso deveria ser utilizado como um meio do Aimoré se recolocar, se reinventar como clube. E sobre a falta de apoio financeiro, o Froner foi taxativo e ao mesmo tempo provocativo. Essa história de que o comércio e a indústria não ajudam o clube porque ocorre porque as empresas enxergam quando o dinheiro é mal empregado. Opinião do capitão Froner. Diante desse cenário, a gente encerra o programa por aqui, mostrando uma charge do Tacho, muito sábio, como sempre, muito esperto, muito inteligente, maravilhoso Tacho. Ele tinha ali, parece que uma desconfiança, né, desse breve retorno prometido para 98. O Índio acabou frágil, débil, marchando por um caminho fúnebre, sem prazo e sem direção. Enfim, como vocês bem sabem, o licenciamento durou 10 anos e somente em 2006 o Aimoré reabriu o seu futebol, o seu departamento de futebol profissional. A gente não quer cortar o embalo da celebração de 90 anos, mas temos que colocar esse dedo na ferida, sim, e lembrar todos esses motivos que levaram o Aimoré a fechar o seu departamento de futebol, perder 2 gerações de torcedores que não se recupera mais, e tudo aquilo que ocorreu depois, que vocês todos sabem, conhecem, e a gente sempre vai lembrar aqui no Memórias da Nossa Aldeia. Tá certo, gurizada?
Um grande abraço a todos. Curtam, compartilhem, critiquem, corneteiem, elogiem. Tudo isso é muito bem-vindo e vocês fazem junto esse projeto que visa resgatar a história do nosso Clube Esportivo Aimoré, tá certo? Grande abraço e até mais!